E aí, galerinha? Tudo belezinha? Mais um bloco de processo penal e agora vamos responder, não é, questões de processo penal. Como eu disse para vocês anteriormente, né, no bloco anterior, a gente ia ver aí as questões sobre inquérito policial, que eu disse para vocês que, com toda certeza, nessas provas de carreiras policiais, não é, caem no mínimo duas questões sobre inquérito, né? Então, outro ponto, já que que às vezes você fez, professor, qual seria outro ponto que cai muito aí? Prisão. Né? Então, a gente precisa dar um grau legal, não é? Ó, meter bronca aí em inquérito e prisões que sempre, não é, tem questões sobre inquérito e prisão. No mínimo duas de prisão, no mínimo duas sobre inquérito, tá certo? Por isso que a gente tem que tocar o vapor nesses dois pontos. Então, primeira questão na tela aí. Com relação à instauração de inquérito policial, com relação à instauração de inquérito policial em crimes de ação penal privada. Pessoal, vê só. Ele está se referindo a inquérito policial em crimes de ação penal privada. Presta bastante atenção. Se é crime de ação penal privada, se a ação é penal privada, então o que a gente já tem que saber? Que o titular não é o Ministério Público. O titular é o ofendido. O titular é o ofendido. Isso quer dizer que o inquérito policial, o delegado, só pode iniciar esse inquérito com autorização do ofendido. Então, o ofendido, ele tem que autorizar para que o inquérito seja iniciado. Então, tendo essa ideia aí na cabeça, não é de vocês, então já facilita para responder essa questão. Então, vamos lá para a tela. Com relação à instauração do inquérito policial em crimes de ação penal privada, assinala a alternativa correta. Primeiro, por força do princípio da obrigatoriedade, a autoridade policial deverá instaurar de ofício o inquérito policial. Disse a vocês, não pode porque o titular é o ofendido. O titular é ofendido. A titularidade da ação penal privada é do ofendido. Aqui a ação penal não é pública e condicionada, não. Tá certo? Então, letra A, errada. Letra B. A autoridade policial somente poderá dar início ao inquérito policial se o Ministério Público requisitar. Errada, porque o Ministério Público é o titular da ação penal pública. Ministério Público é o titular da ação penal pública e não da ação penal privada. Errado, letra B. Letra C. Somente poderá ser instaurado o inquérito policial se o ofendido ou seu representante legal expressamente o requerer. Certíssimo, certíssimo. Letra C. É como eu já havia falado aqui. Tranquilo? Letra D. A autoridade policial poderá instaurar o inquérito policial se houver autorização do juiz competente. Muito menos, não é? Muito menos um juiz. Se o Ministério Público não pode instaurar que o Ministério Público é titular de uma ação penal, no caso penal pública, imagine o juiz que ele é regido pelo princípio da inércia. Então, eu que tenho que ir ao juiz, não é o juiz que tem que ir até mim. Apesar que ele pode requisitar a instauração de inquérito policial, desde que não seja de ação penal privada, seja de ação penal pública e incondicionada. Letra E. Caso não haja manifestação da vítima, a autoridade policial pode instaurar o inquérito policial de ofício, mas depende, neste caso, de anuência do Ministério Público. Também, mais uma vez, errada a questão, porque estamos falando de ação penal privada, cujo titular é o
ofendido. Segunda questão. Segunda questão, e eu esquecendo que tem que usar esse bichinho aqui, senão o slide não passa, né? Ô, Emanuel Tadeu, né? Então, ó, segunda questão. Vamos lá, para a tela. Sobre o inquérito policial, assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. Lá para lá, para a tela. O diretor está apaixonado por mim, ele quer me ver, não é? No telão, não é? Mas calma, viu, diretor? Calma. Então, letra A. No caso de réu solto, o prazo para a conclusão do inquérito é de 45 dias. Errado. Então, ó, para a gente responder essa questão, a gente tem que ir para cá, para aqueles prazos de inquérito. Eu vou colocar aqui na tela para vocês lembrarem. Ó, então você tem uma regra geral, que é estadual e você tem uma regra geral que é federal, tá certo? Nós não vamos falar sobre inquérito policial militar, lei de drogas, não. Vamos ir para a regra geral do inquérito policial. Do inquérito policial. Então vamos lá, preste atenção, ó. Qual é a regra geral? Se o cara estiver preso, são 10 dias. Se o cara estiver solto, são 30 dias. Mas lembre-se que essa regra aqui que eu estou falando é para o delegado civil estadual. Delegado civil estadual. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando se fala em Polícia Federal, quando a gente está falando em Polícia Federal, a regra já é outra. Então, se o cara estiver preso, 15 dias. Mas esse prazo pode ser prorrogado por mais 15. Veja, preste atenção. No estadual, só são 10 dias. Para a Polícia Federal, vê só como a Polícia Federal, ela é beneficiada. Ó, é 15, mas pode prorrogar por mais 15. Delegado civil ficou em 10. Delegado federal já vai 30. E ele solto é mais 30. Pronto, isso aí é o prazo. Então, deixa eu colocar aqui na tela. Aqui 10, 30, 15 mais 15 igual a 30, para você não errar mais isso aí. Tá certo? Então, nós vamos para o slide lá. Nós vamos para o slide para a gente ver a questão aí, o que a questão nos pede. E eu estou, ao invés de passar, eu sou muito ruim em informática, viu? Que ao invés de ir para frente, eu botei para trás. Ô miséria! Ô miséria! Né? Vamos lá, primeira. Então, bora lá. Ó, no caso de réu solto, o prazo para a conclusão do inquérito é de 45 dias. Não. Olha aí, réu solto, ó, 30 dias. Preso, 10. Então, errado aí. No caso de réu solto, o inquérito deve terminar em 30 dias, prorrogáveis por autorização do Ministério Público. Não, vê só. O inquérito, no caso do réu solto, ele deve terminar em 30 dias, não tem prorrogação. Tá certo? E ele não vai pedir autorização ao Ministério Público para prorrogar o inquérito, não. A autorização ele pede ao juiz e não ao MP. Letra C. No caso de réu preso, o prazo para terminar o inquérito é de 10 dias, contados a partir da execução da prisão. Certíssimo. Então veja que ele utilizou o prazo de regra geral, que é da Polícia Civil Estadual, né? Do delegado, é a regra geral. Esse aqui, PF. Isso aqui, PF. Isso aqui, Polícia Civil Estadual. Então veja, se conta-se o prazo a partir da prisão do indivíduo. Então, o cara foi preso hoje, começa-se a contar o prazo do inquérito da prisão do indivíduo. E não no outro dia, é no dia da prisão. Beleza? Então,
Então, letra C é a resposta. Letra D. No caso de réu preso, o prazo para terminar o inquérito é de 10 dias. Contados, beleza. 10 dias, tá correto. Mas olha aí, contados a partir da expedição, não. Contados da prisão e não da expedição do mandado. Letra E. No caso de réu solto, o inquérito deve terminar em 90 dias. Não. 90 dias é um caso específico que é para tráfico ilícito de entorpecentes. Tá? Então, fechado essa questão, letra C. Vamos para a próxima questão. Sobre o tema inquérito policial, assinala a alternativa incorreta. Ele quer a alternativa incorreta agora, né? Então, vamos lá. Alternativa incorreta. Letra A. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma ou outra. Correto. Corretíssimo. Presta atenção. O inquérito policial, lembrar que ele não é obrigatório. Ele não é obrigatório. Ele não é uma peça obrigatória. Mas ele pode acompanhar a denúncia ou a queixa sempre que servir como base. Como é que ele vai servir como base? Simples. Quando buscar indícios de materialidade e indícios de autoria. Então, letra A, corretíssima. Letra B. Todas as peças do inquérito policial serão um só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade. Lembre-se, uma das características do inquérito é ele ser escrito, né? Apesar de você pode ter meios audiovisuais para, né, estar dentro do inquérito. Já falei para vocês quando eu estava falando de inquérito, quando você tem o depoimento do acusado, o delegado pode gravar, né, através de vídeo, né? Então, beleza? Tranquilo. Então, letra B, correta. Letra C. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Ora, o juiz, o MP solicitou o arquivamento e o juiz entendeu que realmente não tem elementos para denunciar. Foi lá e arquivou. Mas esse arquivamento, ele não é definitivo. Porque se o delegado tiver uma prova nova que possa mudar substancialmente o inquérito, a autoria, a materialidade do delito, veja, não é prova qualquer. É uma prova nova que pode mudar substancialmente. Ocorrendo isso, o que vai acontecer? Vai ser reaberto o inquérito policial. Então, letra C correta. E a letra E? Mesmo no crime de sequestro, o delegado de polícia não poderá requisitar de empresas da iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos, dependendo de decisão judicial. Olha aí, que questão interessante, está errado. Essa questão, ela se refere àquela inovação que eu falei para vocês, que é do artigo 13, não é? Aí você tem o artigo 13A e o artigo 13B. Nesse caso, o artigo 13A. Vou colocar aqui na tela para vocês. Diz aqui, ó, crimes previstos nos artigos 148, 149, não é? E 158, 159. 158 é sequestro. 159 é extorsão mediante sequestro. O membro do Ministério Público ou delegado poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas de iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. Então, veja, ele não vai precisar da autoridade judiciária, ele não vai pedir ao juiz para ver, veja, ele não vai pedir ao juiz para ver a conversa. Aí ele tem que pedir ao juiz para ver o zap do cara, a conversa do cara,
Precisa do juiz. Agora, para saber meras informações, por exemplo, quantas ligações ele fez, qual é o número do telefone, aí que são dados cadastrais, quem é o dono desse telefone, ele não precisa de requisição policial. Por isso que é requisição judiciária, ou seja, autorização judicial. Por isso que a questão está errada. Bem, meus amigos, mais um bloco de questões, né? Nós já fizemos questões de inquérito policial. Quando a gente terminou o inquérito policial, e agora estamos fazendo novamente questões sobre inquérito policial para você detonar as questões de inquérito, tá? Então, mais uma vez, né? Terminamos aí esse conteúdo. No próximo bloco, vamos continuar ainda competência, tá? Dê a paradinha só para a gente reforçar inquérito policial, tá certo? Valeu, pessoal. Até mais.